versículo 14. João 1:14. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. O Verbo é exatamente a pessoa maravilhosa que nós tanto falamos, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus, o falar de Deus, a boa notícia da salvação. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa nova da salvação. Todo homem precisa ouvir a boa nova, o Evangelho da salvação. Felizes aqueles que podem ir a um culto, a uma igreja e ouvir a boa nova da salvação. O céu vai ter um monte de testemunhas de pessoas que foram conduzidas pela graça de Deus a um culto e lá ouviram o Evangelho da salvação. Que bom! Eu não troco a igreja do Senhor por nenhuma outra instituição sobre a face da terra. É a mais preciosa. Ela trata da vida eterna. João está falando que o Verbo se fez carne e veio para nos salvar dos nossos pecados e nos salvar da morte eterna. Os samaritanos, quando conheceram Jesus, em João 4, eles disseram: sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa convicção que os samaritanos tiveram ao encontrar-se com Jesus. Jesus foi até Samaria, pregou para eles, e eles falaram: verdadeiramente este é o Salvador do mundo. João capítulo 4. Para aquele povo já desprezado, mestiço, sabe? Os samaritanos eram desprezados. Jesus foi até eles, e a ida de Jesus até eles valeu a pena. Jesus veio até a sua vida, eu sei que vale a pena. Jesus veio até esta igreja, isso fez toda a diferença. Isso faz diferença. O Verbo se fez carne. Nele, que afirmação maravilhosa. Eu li centenas de vezes isto, mas só agora a ficha caiu. Eu sinto emocionado quando eu leio agora: o Verbo se fez carne. É uma das afirmações mais maravilhosas que eu ouvi nesses últimos tempos do Espírito de Deus. Por quê? Eu amo o cristianismo. Eu sempre fui um cara desconfiado. Para mim tem que ter provas concretas. Como advogado, tinha que ter uma base legal, tinha que ter as coisas tudo certinho. Eu não gosto de coisa mais ou menos obscura. Eu gosto das coisas concretas, fiéis, verdadeiras. E o cristianismo me traz isso. O cristianismo me traz isso. Porque Jesus veio e Ele trouxe consigo credibilidade ao meu coração. O cristianismo não é feito de palavras, de teorias, de teologias, de lendas e fantasias. Hoje eu vejo tantas coisas por aí, eu vejo muita fantasia, lendas, tradições, mas cristianismo não é assim. Por isso eu continuo firme nesse caminho, Sandra, porque eu tenho certeza onde eu estou pisando. Cristo é a realidade viva e presente. Ele veio até nós e vai permanecer conosco para sempre. Cristo não é de brincadeirinha. Cristo não é volúvel. Cristo não é fiel.
eu precisava como um homem para ter confiança e segurança. Cristo me deu, me dá. Cristo é a realidade viva e presente. Ele veio e vai permanecer. É isso que me dá segurança. É isso que me dá segurança e segurança eterna. Seu compromisso conosco é sólido, é verdadeiro e o será para sempre. Ele se fez carne, se fez presente aos homens e nunca vai nos abandonar. Ele prometeu, nunca vai nos abandonar. Em 1988, voltando de um encontro de pastores de Londrina, um homem bateu de frente conosco, causando um acidente quase mortal. E lá na beira da estrada, ele sozinho, porque a missionária foi levada para o hospital toda ensanguentada, eu fui sozinho ali no carro. Eu tinha uma bolsa com Bíblia de couro, e as pessoas que ficaram lá queriam roubar, e eu sentia dor, quebrei o para-brisa para a testa, os braços, quebrei o volante, o joelho todo estourado, e dor, e o socorro não vinha, já havia passado 2 horas, eu sozinho ali na beira da estrada, sofrendo. E naquele momento, orando, clamando, o Senhor se fez presente de uma maneira tão viva que de alto a baixo eu senti uma paz, uma segurança, até a dor. Eu não consigo lembrar daqueles momentos. Cristo se fez presente. Que segurança Ele me deu. Sozinho, não senti só. Desamparado, não me senti desamparado, porque Cristo está. Eu creio nesse Senhor. Eu creio nesse Senhor. Quando Shelly era bebezinha, ela fraturou o crânio, e lá no hospital chorando no quartinho sozinho pela Shelly, o Senhor viu a minha aflição e me consolou. Esse Jesus que eu estou falando hoje é esse Jesus presente na sua vida diária. Amém. De verdade. Amém. Deus teve muita consideração conosco quando enviou seu Filho em figura humana lá do céu. Ele nos considerou. Por quê? Porque Ele deixou a sua glória e veio até aqui. Ele se tornou humano como nós. Ele veio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio. Amém. E sabe quando escrevi isso, irmão? Me veio uma outra mensagem do Espírito Santo. Ele voltará. Não tenho dúvidas. Jesus está para voltar. Amém. Recentemente, uma sobrinha lá de São Paulo me enviou um convite de casamento. E dias depois veio o WhatsApp dela: tio, me perdoe por não entregar pessoalmente o convite. Ela pensou assim, porque ela sabe que entregar pessoalmente é algo assim de muita consideração. Entregar via correio não é tanta consideração. Ser pessoal, estar presente, olhar nos olhos, é consideração. Você percebe quando Jesus veio o quanto de consideração Ele teve com você? Você sente isso? Quem somos nós? Míseros pecadores. Ele é o Deus da glória, mas Ele veio. Quanta consideração Ele teve por você, meu irmão. E você? A pessoa mais importante do mundo, Kelly, a pessoa mais importante do mundo, o Senhor da glória, veio pessoalmente até nós. Não é maravilhoso? Tremendo, gente. Não estou falando de qualquer conversinha, não. E ainda, Ele não hesitou em se esvaziar de si mesmo, da sua glória, e
E ele assumiu tornar-se desprezível como nós, Ademir. Além disso, ele assumiu a nossa culpa e o nosso sofrimento, a nossa morte lá naquela cruz. Ele estava consciente de tudo isso, mas mesmo assim ele veio por nos considerar, por nos amar. Ele se fez carne por nós. Amém. Que Senhor maravilhoso é esse? Eu não tenho outro para falar além dele. Não tem graça falar de ninguém. Quando você conhece Jesus Cristo, os homens criaram muitas religiões, porque eles queriam Deus, mas nenhuma delas funcionou. Mas ele veio, isto é Evangelho. Por isso existe um só Evangelho e funciona. Para minha alegria, no dia 26 de outubro de 74, ele veio até mim. Porque desde os 5 anos, Kézia, eu queria tanto Jesus. Naquele dia eu falei para um jovem chamado Daniel: Daniel, é o que eu sempre queria. Você está falando se eu quero Jesus? Eu falei: Daniel, eu quero Jesus, é o que eu mais quero. Faz anos que eu estou buscando Jesus. E ele veio até mim. Foi ali, Marcos, que eu cessei de ser um religioso tentando buscar Deus, porque eu fui encontrado, porque o Verbo se fez carne pessoalmente a mim naquele dia. Mudou. O Verbo se tornou real para mim. João fala: e vimos a sua glória. Vimos. Eu gosto do cristianismo porque não só ele veio, mas eu posso vê-lo, eu posso conhecê-lo, eu posso tê-lo, eu posso segui-lo, amá-lo, servi-lo. Cristianismo é algo vivo. Crente não seja alguém inerte, parado. Há uma vida que deve fluir em você, para você a cada dia. Não se contente em ser membro de igreja. Viva Cristo! Cristianismo não é teoria, não é psicologia, não é filosofia, não é teologia. Cristo é o Deus vivo habitando em nós. Muitos anos atrás, perguntaram para um missionário na África lá: por que o senhor está saindo pelo mundo pregando o Evangelho? O missionário olhou para a pessoa e falou: porque tenho Cristo. O que você tem que os demais povos não têm? Ele disse: Cristo. Não sei se você já ouviu falar de Sadhu Sundar Singh, um místico indiano famoso que se converteu. Um jornalista perguntou para ele: por que você se tornou um cristão? O que você encontrou nessa nova religião que não tinha na velha religião? Sundar respondeu: Cristo. Por que essa nova religião é tão diferente da velha? Ele disse: porque Cristo se fez carne. Em outras palavras, antes, na minha velha religião, era uma religião, uma filosofia, mas agora é vida e realidade. Antes era uma distância, um vazio, um sem sentido, mas agora eu tenho a vida constante de Cristo em mim. A velha religião não passava de práticas moralistas, filosofias e lendas, mas agora Cristo é real para mim. É isso que eu gostaria, Éder, Jaque, Marcelo, Maria, que acontecesse nessa igreja, que houvesse uma mudança, um impacto tão verdadeiro, real, que vocês nunca mais saiam da fé em Cristo, porque é verdadeiro isso. Um missionário na Índia compartilhou com um adepto do islamismo. Então, como missionário, ele falou: não posso perder tempo, tem que evangelizar esse homem aqui. Ele pegou a Bíblia dele, Alisson, e abriu Mateus capítulo 5, leu o
Sermão da Montanha, bem-aventurados, tal. Tem uma leitura, Joshua. O maometano falou, belas palavras. Mas eu sabia que na nossa religião nós temos isso tudo. O missionário achou estranho. Aí o missionário pegou o dedo e botou ali naquele versículo que fala assim: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. O cara foi lá, pegou o livro dele e leu algo parecido assim: seja como o sândalo que perfuma o machado enquanto o fere. Não é isto, senhor missionário? Não é isto amar os inimigos, como você está dizendo? Do seu jeito? Não é a mesma coisa? O missionário teve que admitir que sim. Mas ele não queria dar o braço a torcer. Então ele pegou uma outra passagem bíblica e falou: o meu Senhor tomou sobre si os meus pecados e os levou na cruz. Ele pagou pelos meus pecados. E o maometano foi lá, pegou e falou: mas nós temos a deusa Shiva. Ela tomou veneno azul, tanto que o veneno parou no pescoço, pelos pecados do seu povo. Não é a mesma coisa que o seu Deus fez? E o missionário teve que admitir mais uma vez esse paralelo deles. Então o missionário ficou meio confuso e foi orar. Depois de um tempo, o Espírito Santo abriu os olhos dele. Ele passou a finalmente entender que aqueles paralelos da religião hindu não passavam de teoria e crença popular. Aquelas coisas não aconteceram. Tudo eram normas e ensinos de uma religião criada pelos homens. Shiva só foi uma lenda. Ela jamais tomou um veneno no lugar do seu povo. O sândalo que perfuma o machado é apenas uma linda filosofia, não é vida. Mas quando o Verbo se fez carne e foi pendurado numa cruz, aquilo foi vida, foi verdadeiro. Aquilo sim é realidade, não são palavras. O Verbo veio, é vida, é de verdade. Nós não estamos passando tempo aqui nessa igreja. Nós não estamos tentando incutir alguma coisa que as pessoas acham lindas. Nós estamos falando de uma verdade. Amém. O Verbo se fez carne. Isto é a diferença entre evangelho e outras religiões. Cristo se fez carne, é prova viva, é realidade, é verdade. Para os gregos de Corinto, naquela época de Paulo, eles estavam acostumados com grandes filósofos, mas o apóstolo pregou a Jesus Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A encarnação do Verbo é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus para salvar. O Evangelho assim nos ensina. Deus nos salvou não com um passe de mágica. Marcos lá do céu deu todo poderoso falar: coitado de Deus, pronto, está limpo, está salvo. Podia fazer isso? Podia, mas ele não fez. Ele veio fazer devidamente, justamente, juridicamente correto. Ele manifestou a sua justiça, como nos fala. Por isso, o Verbo se fez carne. Ele desceu até nós para nos salvar de fato e de verdade. É por isso que o cristianismo funciona. O cristianismo funciona porque é de verdade. Eu amo ser cristão porque eu não preciso mais orar a um Deus impessoal. Fiz muito isso. Eu fiz muitas orações decoradas por longos anos, diariamente. Muitas vezes por
dia. Eu fui uma pessoa que rezava todos os dias. Uma oração impessoal, decorada, porque eu era religioso. Mas agora eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade todos os dias com alegria e convicção. E isso aconteceu, Ivone, depois que Deus me fez uma nova criatura, depois que Deus mostrou para mim que eu fui crucificado, morri e ressuscitei com Jesus, após um novo nascimento, após conhecer o Evangelho verdadeiro, é que eu pude ter verdadeiramente um relacionamento com Deus no Espírito. Eu não preciso chorar, não preciso pular e ter um relacionamento na alma mesmo, mas no Espírito, dirigindo, tomando banho, deitado, eu estou falando com o Senhor. Essas madrugadas eu estive orando por pessoas sofridas, necessitadas, deitado, Kelly, deitado, acabei dormindo até. Mas eu tenho essa liberdade hoje. Isso é cristianismo. O Verbo de Deus realmente se encarnou em mim, Ele vive em mim. Muitos ainda buscam encontrar Cristo, porque nunca encontraram, porque ainda não conhecem a obra da cruz, ainda só conhecem de ouvir falar, não conhecem de fato, de verdade. Eu gosto dessa expressão, vimos a sua glória. O apóstolo falou, vimos a sua pessoa, conhecemos Jesus. É maravilhoso. Eu gostaria que você saísse hoje com esse desejo. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, Ele vive em mim, Ele está comigo. Esse cristianismo que eu quero que você viva, atual, vivo, verdadeiro, íntimo, pessoal, real, concreto, diário. O Verbo já se fez carne. Você pode conhecê-lo de fato e de verdade. Cristo é real. Você pode estar nele, pode estar com Ele, para Ele, diariamente. Todos carecem de paz, necessitam de paz, amor, alegria, luz, vida, esperança, salvação e muito mais. Amém? Todos querem isso? Sim? Sim, todo mundo quer. Todos necessitam de um caminho, de um guia, de um provedor, de um protetor e tudo mais. Sim, todos querem, todos precisam. Mas não sabem, muitos não sabem que Cristo dá. Muitos querem que Cristo tenha estas coisas, mas muitos não sabem que Cristo pode ser essas coisas. E quando você vive o cristianismo, Cristo não apenas dá, mas Ele a si mesmo é para nós. Há uma diferença enorme. Quando você o tem, é diferente de você receber dele algumas coisas esporadicamente. Quando você o tem, você vive, anda em tranquilidade, em segurança, em paz, porque Ele é a nossa paz. Amém. Cristianismo é Cristo se tornando realidade em nossa vida como um todo. Muitos buscam prosperidade, bênção, vitória, saúde, porém ainda não desfrutam de Cristo sendo todas essas coisas. Que o Verbo habite em você e seja uma realidade viva no seu viver diário. A única maneira disso acontecer é você crendo na obra da cruz. Tá bom? Na Índia, a ideia de liberdade antes era como um fantasma. Eles não sabiam o que era liberdade. Até que veio quem? Mahatma Gandhi. E este homem, para libertar seu povo, deu a sua vida. Mas ele praticamente encarnou a liberdade para o povo. E o povo passou a ver a liberdade na carne de Gandhi.
Bíblia foi outra depois de Gandhi, quanto à libertação, aos direitos. Quando você tem Cristo encarnado vivendo em você, as pessoas verão quem é Cristo. As pessoas verão o que é paz. As pessoas verão a glória do céu. Por isso, cristão, você pode se tornar luz do mundo, sol da terra, quando Cristo está em você. As pessoas ao seu redor verão Cristo em você. Levando sempre no corpo o Rei Jesus, para que Ele manifeste em seu corpo. 2 Coríntios 4. É disso que eu estou falando, de uma obra pela cruz, onde Cristo começa a estar em você. Ele não só se fez carne e habitou entre nós, Ele quer morar em você. Estou crucificado com Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu gostaria que cada um dos irmãos dessa igreja tivesse esse testemunho naturalmente jorrando diariamente. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Você possa no seu dia a dia testificar para você mesmo, diante de você mesmo, que Cristo vive em mim. Amém. Um dia uma pessoa me provocou maldosamente, injustamente, e eu tinha tudo para dar um troco na hora, tudo, tecnicamente, fisicamente, emocionalmente, tudo. Porém, ao invés de bater, retrucar, revidar, eu tive uma mansidão tão grande que eu sabia que não era eu, mas era Cristo se manifestando. Foi maravilhoso. Isto é cristianismo. Não você, não o seu esforço, não o seu conhecimento, mas Cristo vivendo, se manifestando em você. É desse cristianismo que eu estou falando. Porque se você não viver isso, você pode passar o resto da vida na igreja e você não será um cristão feliz. Cristo se manifesta em nós quando vivemos a vida de cruz. Muitos leem a Bíblia, mas leem tinta no papel. Mas quando Cristo vive em você, quando Ele se manifesta em você, a Bíblia é a palavra viva que fala ao seu espírito e transforma a sua vida. Por que muitos crentes desistem de ler a Bíblia e desanimam? Porque ainda não é vida. Cristo não é vida. Mas se você for um cristão, onde Cristo vive, a palavra de Deus é viva e vai falar ao seu espírito diariamente. É maravilhoso. É vibrante ser cristão. Dia após dia, de manhã você acorda já animado. Quando você abre a Bíblia, os seus olhos começam a brilhar já. Seu espírito se alegra. Cristianismo é vivo em todo sentido. Os crentes ainda estão insatisfeitos com seus pastores, com suas igrejas, porém o que eles necessitam não é de uma igreja melhor, de um pastor melhor. Eles necessitam de Cristo, vivendo neles, se manifestando neles. Você precisa de Cristo. Amém. Temos que encarnar Cristo, viver Cristo, comer Cristo diariamente, para sermos um cristão satisfeito. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele se encarnou para nos dar vida. João 6, 33 a 35. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso é cristianismo. Cristianismo é a identificação real com Cristo. Ele veio, se entregou a nós, Ele é nosso. Oh, Ricardo, tem dia que eu falo: Tu és meu, Senhor, Tu estás comigo. Eu sozinho. Se alguém filmar, você já pensa que eu sou doido. Aí eu falo para o Senhor: Tu és, eu sou teu Senhor. Eu sou teu Senhor. Ninguém, é só o Senhor.
Só o Senhor está vendo. Pega esse baixinho aqui. Cuida desse baixinho aqui. A cruz nos faz unir a Cristo para sempre. E essa união é real, Márcia. É concreta, é viva, é ininterrupta. Essa igreja ainda vejo alguns tomando a cruz de vez em quando, assim, e vai e volta. Gente, é pegada firme. Dia após dia, diz o Senhor. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Bárbara, o Verbo se fez carne. Sim? Sim. Para mim, essa é uma das expressões mais lindas da Bíblia. E eu apaixonei por essa expressão, Anderson. O Verbo se fez carne. Porém, é uma das mais odiadas da Bíblia por aqueles que não são de Cristo. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. Essa expressão mexe com o reino das trevas. Não é à toa que eu tive tanta batalha para prepará-la e pregar. Hoje eu não conseguia nem baixar, não tinha nem sinal. Travou. Batalha. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Sublinha isso aí. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Já que uma igreja que prega que Cristo veio em carne é de Deus. Muitas pessoas, Marcos, não têm esse discernimento. Quando você ouvir alguma mensagem que anula isso aqui, não é de Deus. Aí fala assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Se você anda ouvindo mensagens que não proclamam Jesus, você está perdendo tempo. Não é de Deus. Certo? Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está. O Anticristo detesta pregação sobre a encarnação de Jesus. Esse foi o plano de Deus para salvar a humanidade. Jesus se fazendo carne. Quer saber? Poucos evangélicos ouvem mensagens sobre encarnação. Poucos estão ligados quanto a isso. Por isso, Alessandra, essa mensagem é viva, verdadeira e necessária. A verdadeira igreja, Megumi, confessa que o Verbo se fez carne. Amém? Amém. No reino espiritual, essa afirmação faz toda a diferença. E eu estou afirmando diante de todos que eu creio que Jesus Cristo se fez homem. Eu confesso isso. Eu creio que pregar a encarnação de Jesus é pregar sim o Evangelho de Cristo. Hebreus 12, 2, 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz que Jesus participou da carne e do sangue como nós, para destruir aquele que detinha o poder da morte. Ele participou. A encarnação de Jesus que é repetida várias vezes na Bíblia. Filipenses 2, 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, vírgula,
Aí fala assim: tornando-se em semelhança de homens. Olha a humanidade de Jesus sendo pregada. Tornando-se em semelhança de homens, vírgula, ponto e vírgula, e reconhecido em figura humana. O próprio Deus Altíssimo está dando ênfase nesta mensagem. O Verbo se fez carne, homem. Nenhuma religião pode pregar isso. Só Deus. É de Deus. A encarnação, a crucificação, a ressurreição e a glorificação de Jesus é a base do cristianismo. Base essa que nenhuma religião tem. Não tem. O Evangelho de João começa com o Verbo se fazendo carne. O Verbo se fez carne. Muitos anos atrás, eu conheci um corinho que só dizia assim: Cristo é realidade, Cristo é realidade, Cristo é real para mim. Corinho de criança, bem curtinho, com 2 cifras só: Ré e Lá, facinho. Eu não sei quem compôs, mas eu sei que é um cristão, porque só um cristão pode afirmar que Cristo é real. Esse é o testemunho de um cristão. E é esse testemunho que eu quero que você carregue na sua vida. Cristo é real para mim. Ele vive em mim. É isso que eu desejo. Cristianismo autêntico, verdadeiro, vivo, real e pessoal para você. Amém? Que o Verbo se faça carne e habite em você. Amém. Vamos orar e vamos dizer isto. Você mesmo disse do Senhor. Agradeça por Ele ter vindo, mas que você quer que você venha para Ele, para você, que Ele venha para você, que Ele more em você, que Ele seja real para você. Vamos orar.